Alô você do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial do programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo o nosso trocador de calor. Nós vamos continuar aqui fazendo o casco, o shell, vamos fazer agora a placa de identificação e as duas celas. E depois fazer o subconjunto aqui neste vídeo, finalizando aqui o casco. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você baixar, fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Vamos voltar para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Nós temos aqui a nossa pasta de projeto, a pasta que nós criamos no tutorial passado. Veja o vídeo anterior para você ver como criar esta pasta. Todos os arquivos e desenhos ficarão dentro desta pasta. Vou dar Done aqui. Vamos ver no PDF que nós vamos fazer. Então aqui eu vou começar desenhando essa plaqueta aqui, ó. Nós paramos no tutorial passado. Então a placa de identificação do trocador de calor. Tem um dimensionamento aqui e o nome aqui da peça, ó. O item 14. Então vamos voltar aqui para o Inventor. Eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui Sheet Metal milímetro IPT e vou dar Criar. Então o Sheet Metal é o arquivo para trabalhar com chapa no Inventor. Aqui é específico para chapa. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar em Home. Vou clicar neste plano aqui, XZ. Vou fazer um desenho aqui do contorno da chapa. Vamos ver no PDF. Então vou fazer este contorno aqui que é um U da chapa. Então vamos voltar lá. Seria esse detalhe aqui do lado. Vamos exemplificar melhor, ó. Esse U aqui que tem aqui, ó. Vamos aumentar um pouco. Então este U, vou fazer este perfil, para depois fazer o contorno da peça. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui em cima, em qualquer lugar. Vou descer, fazer uma linha vertical. Vou clicar aqui. Vou para a direita, continuar com a linha. Deixar horizontal, vou clicar. Vou subir, fazer outra linha vertical. Vou clicar aqui. Vou dar ESC para sair de linha. Vou clicar aqui em coincidente. Restrição coincidente. Clicar no meio da linha. E clicar na origem do Inventor. Então está posicionado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui é o contorno externo, 200 milímetros. Vamos voltar. Então aqui é 200, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela, um clique aqui no centro do cubo. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 50, Enter. Vou clicar aqui horizontal, vou clicar neste endpoint, clicar neste endpoint. Então está restrito as linhas, está feito o meu perfil. Vamos dar ESC. Eu vou mexer aqui, ó. Ele não mexe, ó. Está restrito, ó. Tudo restrito. Não consigo mexer em nenhuma linha. Está tudo constrando, né? Restrito. Vou clicar aqui para terminar o sketch. Vou clicar em Home. Ajustar na tela. Vou clicar aqui em Contorno Flange. Aqui tem um modo como eu vou fazer o meu perfil. Ele já pegou, já estava selecionado. Ó. Então o modo como ele trabalha o perfil. Ó. Vamos clicar aqui de frente. Então a chapa ele está fazendo aqui do modo que está fazendo para dentro. Ó. Então posso mudar a direção da peça para fora, no meio, né, a linha de centro do meio. Então o modo que eu quiser aqui. Eu vou deixar este lado para dentro. Então a medida que vale aqui é o externo. A espessura da chapa eu vou dar OK aqui. Vou aplicar o Contour Flange. A espessura da chapa eu defino aqui, ó, Sheet Metal Default. Então vou clicar aqui, vou desmarcar aqui para usar aqui o thickness, a regra, né? E vou entrar com a espessura. A espessura é 1/8, então é 3,175. E vou dar OK. Então já ajustou a espessura, ó. Já está feito o jeito que eu quero. Vou clicar em Home. Eu preciso aqui acertar o tamanho, o comprimento do Contour Flange. Vou clicar aqui e vou clicar para editar. Então aqui editar o feature. Dar um clique. Então o comprimento, vamos ver no PDF, eu tenho aqui 150.
Então vamos voltar para o Inventor. Então o comprimento é aqui, ó, distância. Vou entrar aqui com 150. E vou selecionar aqui simétrico, ó. Então ele vai ficar metade para cada lado, no plano. Vou dar OK. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu arquivo. O primeiro save eu vou entrar com o nome, então é Plate Identification Support. E vou dar salvar. Então aqui está feita a placa, falta fazer o recorte do tubo. Então vamos ver no PDF. Então tem esse raio aqui, ó, 254. Termina no ponto de 50 aqui, ó. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou selecionar o plano, clicar na origem, expandir os planos e vou selecionar este plano aqui, ó, YZ. Vou apertar F7 no teclado. Então ele faz um corte para mim, um meio corte. Vamos clicar para ver aqui, ó. Então estou trabalhando no plano, vamos voltar à vista. Eu vou fazer aqui o raio, clicar em círculo, clicar aqui no eixo e clicar aqui na extremidade da peça, ó. Então ele pega aqui a extremidade, ó, o endpoint, ó. Vou dar ESC, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste centro e clicar na origem do Inventor. Então está posicionado aqui o centro do círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no círculo e clicar aqui dentro. Então o raio aqui, vamos ver no PDF, ó, o raio 254. Então eu vou entrar aqui 254 vezes 2 e Enter. Então ficou 508, ó. Ele coloca a medida, não preciso me preocupar em fazer multiplicação. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em Cut para cortar. Ele selecionou a figura, já estava selecionado o sketch. Vou colocar aqui a distância, aqui colocar All. E vou mudar aqui para simétrico. Então ele vai cortar dos dois lados, ó. Está mostrando a seta aqui. E vou dar OK. Então está cortado. Vamos clicar em Home. Então está feito aqui a minha chapa, ó. Está pronto a chapa de identificação. Vou salvar. A minha chapa aqui está pronta, dobrada. Eu posso clicar aqui em Create Flat Pattern para criar a planificação da peça. Então vou clicar aqui. Ele cria um arquivo planificado da peça, ó. Se eu girar aqui a vista, ó, está plana, ó, a chapa. Vamos voltar aqui no 3D. Então aqui eu posso medir o comprimento da chapa. Posso clicar aqui em Inspect, clicar em Measure e clicar aqui na borda para saber o comprimento, ó. Então está aqui o comprimento da chapa que eu preciso para fazer essa peça. Comprimento total. Vou dar ESC aqui, fechar aqui Measure. Vou voltar aqui, vamos clicar em Home. Vou clicar aqui de novo em Flat Pattern e vou clicar aqui para voltar aqui na chapa, ó. Voltar o dobrado. Então voltou Flat Pattern, voltou. Então posso clicar aqui à vontade, a hora que eu quiser. Vou dar ESC. Vou continuar aqui fazendo o tutorial. Vamos ver agora, vou fazer aqui a cela. Então temos duas celas. Uma cela é móvel, ó, chama de móvel para ajustar os furos, e outra é fixa. E tem aqui a barrinha para o aterramento. Então vamos fazer aqui as duas celas e fazer esse subconjunto. Então vou começar aqui fazendo esta chapa. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em novo. Vou clicar aqui em Sheet Metal e vou clicar em Criar. Vamos olhar aqui no PDF. Então aqui eu tenho o nome aqui da peça, ó, Plate 450-640 por 12,7, que é a chapa 1, é o item 1. Então vou entrar com este nome. Eu posso entrar com este nome, posso entrar com posição 1 também. Fique à vontade. Eu vou colocar este nome para identificar melhor. Então vou voltar no Inventor, vou clicar aqui em salvar e vou entrar com o nome aqui, Plate 450 por 640 por 12-7, que é a espessura. Então o nome está aqui, vou dar salvar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home,
Vou clicar neste plano e vou desenhar a minha chapa. Vou clicar em linha e vou fazer o contorno aqui, da mesma maneira que eu fiz a outra. Ó. Então vou vir até aqui mais ou menos, clicar, está vertical, vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Então este é o perfil externo da minha chapa. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em coincidente, vou clicar no meio da linha e vou clicar na origem do evento. Então está posicionada a linha. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 640, Enter. Vou clicar aqui no View Cube, no meio, vou continuar dimensionando, vou clicar aqui nesta linha do lado, vou clicar aqui do lado. Aqui é 393, Enter. Vou clicar aqui horizontal, vou clicar neste endpoint, clicar neste endpoint. Então está alinhado os dois pontos. Vou afastar um pouco a peça, vou clicar em linha e vou fazer uma linha inclinada aqui. Vou dar ESC e vou fazer outra linha deste lado. Clicar em linha de novo, clicar no endpoint e fazer aqui alinhando os pontos ó, com a outra linha. Vou dar ESC, vou clicar aqui igual, restrição de igual, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha inclinada, clicar aqui do lado. O ângulo aqui é 60, Enter. Então as duas linhas estão iguais, vou clicar aqui e colocar o ângulo também, ó, que ele não pega o ângulo da outra linha, e entrar com 60. Enter. Agora está igual as duas linhas. Vou afastar mais um pouco, vou clicar em círculo, vou clicar no eixo e vou clicar aqui no endpoint. Vou afastar mais um pouco, aproximar aqui, dar ESC. Vamos vir no PDF. Então tenho aqui um raio de 254, vamos voltar lá. Vamos ver a peça de baixo, é aqui ó, 266,7, vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Trim para cortar e vou cortar o excesso aqui ó. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no arco e clicar aqui do lado. Então aqui é 266,7, vírgula ou ponto, tanto faz, vou dar Enter. Então está feito aqui o raio. Ó. E tem a dimensão do centro aqui, vamos voltar no PDF. Então tem esse centro aqui, ó. Vamos aumentar um pouco. 599,2, ó. O centro do arco. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui no centro do arco, clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 599,2. Enter. Então agora está correto. Vou terminar o meu sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home. Vamos ver a espessura da chapa, é 12,7, né? Vamos só confirmar. Então na lista de material está 12,7. Vamos voltar para o Inventor. Então vou colocar aqui espessura. Ó. Vou clicar aqui no tirar aqui a regra que ele põe de meio milímetro e vou mudar aqui para 12,7 e dar OK. Vou clicar aqui em face e vou clicar na peça. Ó. Ele já pega a peça e vou dar OK. Então ele colocou aqui a espessura de 12,7. Vamos dar Home aqui. Vou clicar novamente aqui em Inspect, clicar em Measure e vou clicar aqui na borda. Então está com 12,7. Vou clicar em Home. Vamos clicar aqui em Sheet Metal. Então eu cliquei em face e apliquei no meu sketch. Vamos fechar aqui Measure. Vamos salvar a peça. Está pronto aqui a primeira peça. Vamos ver no PDF para continuar. Vou fazer agora essa peça 2 aqui, ó, que é a lateral aqui da nossa cela. Então a peça 2 é plate 125 por 380 e 12,7. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Novo. Vou continuar trabalhando com Sheet Metal, milímetro e PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar aqui para ajustar a vista, clicar em Home e vou clicar aqui neste plano. Vou desenhar um retângulo, clicar em retângulo, clicar na origem e desenhar meu retângulo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui e clicar aqui embaixo. Aqui é 125, Enter. Vou clicar aqui no Cube para ajustar na tela, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 380, Enter. Vou clicar aqui em Home,
Está feito o meu esquete. Vou dar ESC em dimensão, vou clicar aqui na dimensão levar um pouco mais perto. Vou fechar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui em Sheet Metal Default para colocar espessura. Vou desmarcar aqui a regra e vou entrar aqui com 12,7 e dar OK. Vou clicar em face. Ele já pega a peça, vou clicar aqui em Home novamente. Ó. Então está colocada a espessura que eu especifiquei aqui no default da peça. E vou dar OK para aplicar. Então está pronto aqui nossa chapa. Vamos clicar em salvar. Vou entrar com o nome. Então vou colocar aqui plate 125 por 380 por 12-7. E vou salvar. Vou continuar fazendo aqui, vamos ver no PDF. Ó. Agora eu vou fazer esta chapa aqui de baixo, ó, que é a chapa 3. Então tem a chapa 3 da cela fixa e tem a chapa 3 da cela móvel, que está aqui do lado desenhado, detalhada. Então vou fazer primeiro esta. Então a medida aqui é 160 por 640. A chapa 3 está aqui. E a espessura é 15,8. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em novo. Está selecionado o Sheet Metal. Vou clicar aqui em criar. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home. E vou clicar neste plano aqui, ó, no XY. Vou clicar aqui em retângulo na seta e fazer um retângulo pelo centro. Ó. 2 pontos que ele chama. Então vou clicar aqui e desenhar o meu retângulo. Ó. Então o primeiro ponto é o centro. Ó. Então vou dar ESC e fazer de novo. Clicar em retângulo aqui, está na opção que eu quero. Vou clicar no centro e fazer o meu retângulo. Agora sim. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Não pegou, vou clicar de novo. Vou clicar aqui do lado. A dimensão aqui é 160. Enter. Vou clicar no cubo para ajustar a tela. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 640. Enter. Está feito o meu desenho, está centralizado. Ó. Não preciso fazer mais nada. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui para definir a espessura da chapa. Desmarcar aqui a regra. E vou mudar aqui para 12,7. 15,8, desculpa. Essa é mais grossa. 15,8, que é a base da cela. E vou dar OK. Vou clicar em face. Ele pegou já a peça, vou dar OK. Vou clicar em Home novamente para ajustar na tela e vou salvar a minha peça. Vou entrar com o nome, então aqui é plate 160 por 640 por 15-8, que é a espessura, e vou salvar. Vou fazer agora a furação. A furação eu preciso fazer um sketch para fazer o role. Usar o role aqui, então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajustou a face para mim. Eu vou colocar os 2 pontos. Ó. Vou clicar em Point. Vou colocar um ponto aqui, que é o centro do furo, e outro ponto aqui. E vou dimensionar. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no ponto. E vou clicar aqui na lateral. Clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão aqui é 100, ó, e 60 aqui, outra é 440. Vamos voltar. Então aqui é 100. Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Clicar aqui embaixo. Aqui é 440. Enter. Continuo aqui em dimensão, vou clicar aqui no ponto, clicar nesta aresta. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 60. Enter. O ponto aqui precisa ser alinhado, ó. Então vou clicar aqui em horizontal, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto que eu já cotei. Então agora está alinhado os 2 pontos. Ó. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar agora em Role. O furo aqui é geral, vamos ver a dimensão do furo. Então tem aqui 2 furos com um diâmetro de 23, vamos voltar lá. Então vou entrar aqui com 23. Então ele já marcou o furo, ó, já fez. E é passante, ó, total. Vou dar OK. Então está feito a chapa. Vou clicar aqui em Corner Chamfer. Vamos ver a dimensão do chanfro.
Então tem um chanfro aqui de 15 por 45, os 4 cantos. Vamos voltar. Então aqui vou entrar com 15 e vou selecionar aqui as arestas. Então este canto, vamos aqui confirmar o comando, selecionar aqui corner, senão não vai pegar. Vou clicar aqui na aresta. Vou clicar aqui também, eu consigo pegar aqui, eu não preciso girar a vista e esta outra. Então está feito aqui o chanfro. Vou dar OK. E vou clicar em Home e vou salvar a minha peça. Então a primeira peça está feita, da base fixa. Vamos ver aqui no PDF. Então a base móvel é igual à peça. Ó. A única coisa que muda, ela tem o bilongo em vez do furo. Então vamos voltar aqui para o desenho, no Inventor. Eu vou salvar aqui como peça móvel. Vou clicar aqui em File. Vou clicar em Save As. Então vou salvar esta chapa aqui, só vou mudar aqui na frente, ó, entrar aqui com móvel, para diferenciar as duas chapas, e vou dar Save. Então vai mudar o nome aqui em cima, ó, ficou móvel, ó, então estou trabalhando no outro arquivo, eu vou apagar o role, clicar aqui com o botão direito, clicar em Delete, e clicar OK, ele vai apagar tudo, até o sketch que eu fiz. E vou fazer o bilongo, então vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar aqui em retângulo, aqui na seta, ó, e eu tenho aqui o slot para fazer, ó. Então centro a centro. Então vou clicar nesta opção, vou aproximar mais aqui, vou clicar aqui ao início do slot, vou descer vertical e vou dar outro clique e abrir o meu slot. Então ele já faz o rasgo, é só dimensionar. Então vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar na linha de centro do slot. Clicar aqui embaixo. Aqui é 100. Enter. Vou clicar aqui no centro do slot. Vou clicar aqui na aresta. Ó. Clicar aqui do lado. O centro do slot é 60. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui do lado. O tamanho do slot é 40. Enter. Então é o que está aqui no PDF. Ó. O dimensional. Ó. A única coisa que eu peguei diferente foi o centro aqui da linha do meio. Eu poderia pegar o centro do arco, não tem problema nenhum. A dimensão aqui é 40 do slot, ó. Tem mais medidas aqui para auxiliar, se for preciso. Ele é o mesmo centro deste furo. Ó. Vamos voltar lá para o Inventor. E aqui o raio aqui, eu vou clicar aqui, o raio é 23, então é 11,5 de raio. Enter. Então está feito o dimensional. Vou clicar aqui para fazer outro slot. Então vou clicar aqui novamente, ó, slot, e vou fazer outro slot aqui do lado. Ó. Clicar aqui, descer vertical e abrir o slot. Vou aproximar aqui, vou dar ESC, vou clicar em horizontal, vou alinhar este centro com o centro desse slot. Vou clicar aqui igual, vou clicar neste arco, clicar no arco que está cotado. Então já dimensionou igual. Vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha. Então ficou igual também a linha. Só falta o centro. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no centro do arco. Clicar no centro deste arco. E clicar aqui embaixo. Já mudou de cor. Ó, está restrito. Vou clicar em 440. Digitar 440. Enter. Então está feito os dois slots. Estão restritos. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em cortar. Cut. Vou afastar um pouco a janela e vou selecionar os slots. A espessura vai cortar toda a espessura, ó, não preciso mudar aqui. Vou dar OK. Então está feita a minha peça móvel. Vou clicar em salvar. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui o assento do tubo, do trocador de calor, do casco. Então tem um raio de 254. Espessura 12,7, tem a altura aqui da chapa e o ângulo. Então, a denominação está aqui, ó, a peça 4. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em novo. Está selecionado o Sheet Metal milímetro. Vou clicar em criar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou salvar, colocar o nome. Então, aqui vai ser Plate. A medida aqui é 190. Por 544 por 12,7. Então está colocado o nome, vou dar salvar.
Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home e vou clicar neste plano. Vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui na origem e vou traçar o meu círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no círculo e clicar aqui dentro. Então o raio aqui é 254 vezes 2. Vamos clicar aqui no cubo. Então é 508 o diâmetro. Vou continuar desenhando aqui. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui na origem. Não pegou, vou dar ESC. Vou clicar de novo em linha. Vou clicar na origem. E vou desenhar uma linha até aqui a borda. Da mesma maneira, vou clicar aqui na origem novamente. E vou desenhar outra linha para cá. Vou dar ESC. Vou fazer aqui uma linha de referência no meio, clicar em linha de novo, clicar aqui na origem e clicar aqui no quadrante. Vou dar ESC, vou clicar nesta linha e mudar aqui para Centerline. Vou clicar nesta linha, mudar para Centerline. Clicar nesta linha e clicar aqui em Centerline. Vou dar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui na linha de centro, clicar aqui dentro. Aqui é 60, Enter. Vou clicar aqui na linha de centro, clicar nesta linha de centro, clicar aqui dentro. Aqui é 60, Enter. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar o meu arco aqui, para ficar só o arco que eu preciso. Vou deixar a dimensão deste jeito, não vou mudar. Vou clicar aqui para posicionar na tela. Vou dar ESC aqui para sair de Trim. Vou clicar aqui em Contorno. Vamos sair aqui do Sketch, terminar o Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em Contorno Flange, agora sim. Vamos girar aqui de frente. Eu vou selecionar a minha linha, meu sketch. Então ele colocou a espessura que está lá, de meio milímetro, que é o padrão. E está para fora, é o que eu quero, para o lado de fora. Então se eu inverter aqui vai para dentro, e aqui para fora e aqui no meio, que é o centro da peça. Vou deixar nesta opção, para fora, e vou dar OK. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui para definir a espessura. Então vou desmarcar aqui a regra de meio milímetro e vou entrar com 12,7 e dar OK. Então está ajustada a espessura. Falta só o comprimento. Então vou voltar em Contour Flange. Vou clicar aqui Edit Feature. Aqui embaixo eu vou entrar com 190. E vou colocar aqui simétrico, no meio do plano. Então está pronta a peça. Vamos clicar em Home. Está pronta a nossa peça. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Corner Round. Vamos ver aqui o raio quanto que é. Então o raio da peça aqui é 20. O planificado está aqui. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou entrar aqui com 20. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar aqui para aceitar o valor. Agora sim eu pego a aresta. E nessa outra aresta e nesta outra aqui. Vou clicar em Home novamente e vou aceitar aqui o Corner Round. Então está feito a peça aqui. Vou salvar. Se eu planificar a peça aqui, clicar em Criar Plate e Flat Pattern, então ele planifica o meu arco. Vou clicar aqui, está reto. Vamos voltar para Home. Então é o que eu consigo pegar o comprimento total da peça. Clicar em Inspect, clicar em Measure e medir a minha peça aqui, daqui até aqui. Então ele dá o comprimento, desenvolvido. Vou fechar Measure. Vou clicar em Home novamente. Vou clicar em Flat Pattern. Vou desmarcar aqui o Save. Vou clicar aqui para voltar na peça curva. E vou salvar a nossa peça. Então está pronto aqui o assento do tubo. Eu vou parar o vídeo neste momento. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Vamos fazer a montagem da cela e o subconjunto do shell. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Até o próximo, um abraço.